E chegando ao 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matias, Sema, Anaías, Urias, Hilquias e Maaseias. E à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo correspondeu. Amém, amém. Levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebataí, Rodias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram um livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendessem. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos, em Tua presença, em oração, mais uma vez, pedir para que o Senhor abençoe o Teu povo esta manhã, por meio da pregação da palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja abundante no nosso meio, que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos a ela, que eu seja um instrumento Teu, Senhor, na leitura desse sermão e, consequentemente, na pregação do mesmo. E certamente, Senhor, o Senhor nos dando as disposições corretas, o Senhor nos dando olhos espirituais para enxergar as verdades, Senhor, da Tua lei, as bênçãos que provêm dela, Senhor. O Senhor há de usar, Senhor, para nos constranger, para nos edificar, para nos consolar, nos exortar, Senhor, e também, Senhor, nos animar na fé. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o capítulo que acabamos de ler, bem como os próximos dois, formam um bloco sobre aquilo que diz respeito à adoração da antiga aliança, principalmente dos aspectos que diziam respeito à adoração pós-exílica, sob a condução de Esdras e outros sacerdotes e levitas. Observe que quando Esdras chegou pela primeira vez a Jerusalém, a condição moral e espiritual do povo era deplorável, como nos conta o próprio Esdras em Esdras 9, de 1 a 4, 10 e capítulo 10, versículo 2 e versículo 10. Os filhos de Israel, e isto incluía o povo, os sacerdotes e os levitas, haviam cometido a abominação e ainda as mantinham. Essa abominação era referente ao casamento destes sacerdotes, dos levitas e do próprio povo, bem como seus filhos, com as filhas dos cananeus, dos heteus, dos fariseus e dos jebuseus. Percebam que essa era uma atitude condenada por Deus, segundo Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 a 6. Essa atitude fez com que Esdras rasgasse suas vestes e arrancasse os cabelos da sua barba e cabeça em lamento. Alguns anos depois, Neemias chega a Jerusalém
e vê pela primeira vez o estado deplorável que a cidade se encontrava. Tudo estava em ruínas e monturos. Neemias, então, desafia o povo a confiar em Deus e ajudá-lo a reconstruir os muros. Mas agora, o cenário é distinto daquele encontrado por Esdras e Neemias logo quando chegaram à cidade. Pois os muros estão reconstruídos, as portas ressentadas, os guardas estabelecidos, a população recontada e sedenta pela palavra de Deus. É chegada a hora das ações de graças. O povo, então, é convocado para reunir-se em assembleia solene para honrar o seu Deus e por ele ser edificado, como nos conta Neemias. Leamos novamente Neemias, o versículo 1, capítulo 8, versículo 1. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Vejam, meus irmãos, com a aproximação do 7º mês do calendário judaico, o mês chamado Tirse ou Etanim, corresponde aos meses de setembro a outubro do nosso calendário. Mês esse que era comemorado um ano novo judaico com a festa das trombetas, Rosh Hashanah, logo no primeiro dia do mês, ou seja, no dia do Shabá, através de uma santa convocação, conforme havia prescrito o Senhor em Levítico, capítulo 23, versículo 24. Todo o povo se reuniu em Jerusalém para esta grande celebração. Mas isso não foi tudo. Pois nesse dia o altar foi erguido e ali o povo pôde retornar a oferecer holocaustos depois que foram libertos do cativeiro babilônico. Percebam que essa atitude é de extrema importância, pois denota uma compaixão vívida na recente memória de muitos que viviam naquela época. As pessoas que se reuniam ali voluntariamente, sem constrangimentos, equivaliam a todo o povo. O texto deixa claro que nenhum deles foi constrangido para estar ali, mas reuniram-se voluntariamente por meio de uma concordância comum, como um só corpo, homem, mulheres e crianças. Todos que tinham condições de entender o que ouviam. Neemias diz que Esdras, a pedido da congregação, passou então a ler o livro da lei no primeiro e no segundo dias. No primeiro e no segundo dia. Primeira aplicação, meus irmãos. O povo de Deus não é constituído apenas por homens, nem muito menos só por mulheres. Pior ainda é supor que o povo de Deus pode ser estratificado, dividido e dispersado. Vejam, a adoração é um dever de todo ser humano. Logo, mulheres e crianças também devem prestar adoração ao Senhor. Afinal, tanto mulheres como crianças têm almas, e essas almas necessitam de salvação e, portanto, precisam ouvir a palavra de Deus. Paulo diz em Romanos, capítulo 10, versículos 13 e 14, o seguinte, abre aspas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Fecha aspas. Meus irmãos, a santa convocação que Deus faz ao seu povo não é parcial. Todo o povo é chamado diante dele, quer sejam homens ou mulheres, velhos, jovens ou crianças. Todos devem se apresentar, inclusive os pequeninos. Nós precisamos entender de forma clara que todas as promessas de Deus com relação ao pacto pertencem tanto a nós quanto aos nossos filhos. Os filhos da aliança são membros da comunidade da aliança e têm direito aos seus benefícios. Assim como a circuncisão era um benefício dos judeus, assim também aqueles que receberam o sinal do pacto e selo do batismo têm todos os privilégios do pacto. É triste,
ver tantas igrejas presbiterianas separando as crianças dos seus pais na adoração ao Senhor. Como se a Bíblia nos ensinasse uma adoração diferente para adultos e crianças. Há ainda aqueles que tentam amenizar o erro, dizendo que é porque elas vão ser instruídas através de uma linguagem infantil. Um sermão infantil. Onde tem isso na Bíblia, meus irmãos? Onde Cristo pregou de forma diferente para a criança ou para os seus pais? Quando Moisés reuniu a congregação do Senhor, pelo que Deus os estabeleceu como seu povo da aliança, todos estavam incluídos, homens, mulheres e crianças. Acompanhe comigo, por favor, em Deuteronômio capítulo 29, versículos de 10 a 15. Deuteronômio capítulo 29, versículos de 10 a 15. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entre na aliança do Senhor teu Deus e seu juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como tem prometido, como jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço essa aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor Deus, e também com aqueles que não estão aqui hoje conosco. Percebam, ainda que o pacto de Deus com o seu povo, obviamente inclui não apenas o seu povo, obviamente não inclui apenas os seus filhinhos, mas também aqueles que não estão nem nascidos. Este pacto continua na nova aliança, onde a promessa é ratificada no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 39 diz o seguinte: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Os filhos eram centrais na obra da antiga aliança, e uma vez que a nova aliança não é senão a expansão da antiga, como eles não continuariam a ser centrais na obra redentora de Deus entre o seu povo? Vejam, no coração da aliança de Deus com Abraão estava a condição que Deus estabeleceu a Abraão. Em Gênesis 18, 19, diz assim a palavra do Senhor: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos a sua casa depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. As epístolas do Novo Testamento reiteram as mesmas as condições aos constituintes da família da aliança: maridos, pais, mulheres, mães, filhos e servos, como nós vemos em Efésios capítulo 5, versículo 6, Colossenses 3, versículos 18 a 25. Pois a palavra de Deus, como diz Paulo, é dada a todos os membros da comunidade do pacto, e isso inclui as crianças pequenas. Sendo assim, como povo de Deus, nós devemos nos regozijar ao ouvir o barulho das crianças em nosso meio. Isso é uma indicação da bênção que elas têm na aliança e do seu dom de vida. É assim, irmãos, que Deus aumenta nosso número e avança o seu reino através das gerações. Percebam que aqui, com Esdras e Neemias, não foi diferente, pois a Escritura diz que, em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Quem eram esses filhos de Israel? Resposta: homens, mulheres e crianças. Ora, os cabeças da casa deveriam trazer suas famílias consigo para a adoração pública a Deus. Mulheres e crianças, e não somente homens, precisam familiarizar-se com a palavra de Deus e observar os meios de graça. E observar os meios de conhecimento e de graça. Os pequeninos, à medida que exercitam a razão, devem ser treinados nos exercícios da religião.
Por isso, então, através dos seus magistrados, pedem para que Esdras traga o livro da lei de Moisés e diante deles leia as palavras de Deus. Ah, meus irmãos, nosso autor, em sua narrativa, nos mostra até aqui duas grandes realidades. Em primeiro lugar, se tratando desse primeiro versículo, fome e sede da palavra de Deus. Notem que essa leitura foi desejada pela Assembleia do Povo. O motivo para esse pedido, sem sombra de dúvidas, se ancora no desejo da congregação de guardar a lua nova do 7º mês como uma festa de ações de graças pela ajuda graciosa que receberam do Senhor durante a construção do muro, que foi concluída com rapidez e sucesso, apesar das tentativas dos seus inimigos de obstruir o trabalho. Esse sentimento de gratidão os impeliu a ouvir a palavra de Deus com o propósito de fazer da sua lei uma regra de vida. Em segundo lugar, vejam a vocação de Esdras. Não havia ninguém tão apto para expor e pregar a palavra de Deus como ele, que era um escriba preparado na lei de Deus. Observem, meus irmãos, que o chamado de Esdras para o serviço foi muito claro. Além de ele estar no ofício como sacerdote, ele também era qualificado como escriba. Logo, todo o povo disse a Esdras que trouxesse o livro da lei e ele lesse para eles, como nós lemos no versículo 1. Meus irmãos, Deus dotou alguns homens, não todos, de habilidade e autoridade para proclamar a palavra. As Escrituras nos ensinam que a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para esse fim. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 2 a 6, Paulo nos diz que é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos na disciplina com todo respeito. Pois se alguém não pode governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A isto também corrobora nossos símbolos de fé, quando, em resposta à pergunta número 158 do Catecismo Maior do Westminster, reafirma o que as Escrituras ensinam. O fato triste fica por conta da decisão da nossa denominação, na Assembleia de 2018, ordinária, que decidiu conceder esse privilégio à revelia e arrepio da palavra de Deus. Um parênteses aqui, essa decisão de 2018 foi derrubada agora na última Assembleia Ordinária, certo? Quando se reivindica que a igreja deve conceder a função ministerial às mulheres cristãs, que sinceramente se sentem chamadas ao ministério, temos uma perversão perigosa da verdadeira doutrina da vocação. Não se trata de preconceito, misoginia ou desrespeito a irmãos e irmãs. Trata-se de conhecimento, humildade, discernimento e submissão, não aos homens, mas a Deus e sua palavra. Esse ofício aprove ao Senhor vocacionar homens, e não todos os homens, mas alguns, para a instrução e edificação da sua igreja. Como havia profetizado Jeremias, Deus, em sua infinita misericórdia, concederia pastores segundo o seu próprio coração, para que alimentassem com conhecimento e com inteligência através do ensino da pregação da palavra à sua igreja, e não de outra forma. Puritano John Owen diz o seguinte: abre aspas, esse alimentar é a essência do ofício de um pastor no que tange ao seu exercício. De modo que aquele que não faz, ou não pode fazer, ou não pretende alimentar o rebanho, não é pastor. Qualquer que seja o chamado ou o serviço exterior que ele possa ter na igreja. O cuidado de pregar o evangelho foi entregue a Pedro e, através dele, a todos os verdadeiros pastores da igreja, sob o nome de apacentamento. Capítulo 5, versículo 17 de Pedro. E, desse modo, apacentar o rebanho
sobre qual o Espírito Santo os constituiu? Bispos, Atos 20, versículo 28. E isso é o que lhes é atribuído com todas as ocasiões. Meus irmãos, um homem é um pastor para aqueles a quem ele conduz pelo ensinamento pastoral, e não para qualquer outro, e não para quaisquer outros. Aquele que não alimenta dessa forma não é pastor. Tampouco lhe é requerido apenas que pregue hora ou outra, ou ao seu belo prazer, mas que ele deixe de lado todos os outros trabalhos, embora lícitos, e todas as outras obrigações da igreja, se a sua constante atenção a elas puderem desviá-lo daquela tarefa, para que ele esteja a trabalhar com o máximo de sua capacidade naquelas coisas. Sem isso, nenhum homem será capaz de prestar as contas do ofício pastoral de modo confortável no último dia. Esdras era um pastor por excelência. Seu posto era tanto acessível quanto prático. Suas preocupações correspondiam com a sua vocação. Observe que ele ficava parado em um púlpito de madeira que fizeram para a palavra, assim como consta no original. Ou seja, para a pregação da palavra, para aquilo que ele dissesse fosse anunciado de forma mais graciosa e pudesse ser ouvido mais claramente por todo o povo. E para que os olhos dos ouvintes pudessem estar voltados para ele, atraindo a atenção deles, como em Lucas capítulo 4, versículo 20. Mais uma vez, parafraseando John Owen, um homem só prega bem para os outros o sermão que prega para a sua própria alma. Um homem que não se alimenta e não cresce ao digerir o alimento que fornece para os outros, dificilmente o tornará saboroso para eles. Um ministro, meus irmãos, verdadeiramente vocacionado, se preocupa com o alimento que tem servido às ovelhas de Cristo. Ele prova da própria comida que lhe serve, pois de outra forma, como poderia saber se a comida que tem fornecido não é um veneno? Somente quando ele também se alimenta dela. Prova que realmente é alimento sadio que fortalece e revigora. Se a palavra não habitar com poder em nós, ela não sairá com poder de nós. Nenhum homem vive em estado mais lastimável do que aqueles que não acreditam de fato naquilo que continuamente persuadem os outros a acreditarem. A falta dessa experiência do poder da verdade do Evangelho em suas próprias almas é o que rende tantas orações insípidas e sem vida, excêntricas, com palavras e desprovidas de poder. Em vez de pregador do Evangelho, em vez de pregar o Evangelho em demonstração do Espírito, que digam o que quiserem, é evidente que a pregação de alguns homens, bem como a ausência de pregação de outros, extraviaram o crédito de seu ministério. Grande bênção para o povo é ter ministros que estão aptos para ensinar. Ministros que são fiéis ao Senhor na pregação da palavra e na aplicação da verdade em suas vidas. E nesse sentido, certamente, Esdras é um deles. Veja como a palavra pregada por ele atinge os que ouvem. Neemias 8, de 3 a 5. E leu no livro Diante da Praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Hilquias e Maaseias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Observe que esses versículos comprovam a historicidade da lei de Moisés, a qual obviamente existia nessa época em forma escrita. Assim, a lei de Moisés não pode ter sido desenvolvida pós-exílio, como alguns estudiosos sugerem. Mas esse texto nos mostra muitas outras verdades mais práticas. Mais uma vez, reiterando, o povo de Deus tem fome
e sede da palavra. Uma continuação dessa verdade. O povo estava sedento e faminto pela palavra de Deus. Essa é uma característica que os crentes devem exibir diariamente. Note que essas pessoas passaram voluntariamente horas ouvindo atentamente a palavra de Deus, pois o texto diz que Esdras leu a lei desde a alva, ou seja, do início da manhã até meio-dia. Isto dá aproximadamente 6 horas de duração. No entanto, isso não quer dizer que a leitura foi sem interrupção, mas sim de uma forma dinâmica, alternada com palavras instrutivas sobre a lei dos levitas. Em segundo lugar, nesses versículos 3 a 5, a narrativa nos mostra que, apesar de grande extensão de tempo, todos ouviam de forma ativa e atônita, como diz Neemias no final do versículo 3. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Ou seja, o povo ouviu com atenção. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 160, diz o seguinte: que exige dos que ouvem a palavra pregada? Resposta: exige dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, pregação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. E em terceiro lugar, Neemias nos mostra que o povo agiu de forma reverente, pois o povo ficou de pé quando o rolo foi desenrolado, mostrando sua reverência para com Deus e a sua palavra. Em algumas culturas, essa prática ainda está viva. Muitas comunidades cristãs, hispânicas, asiáticas, africanas e europeias ficam de pé a respeito da leitura da palavra de Deus. Infelizmente, no nosso tempo e cidade, muitos parecem não ter essa noção. Pior ainda, não querem ter essa noção de reverência. Isso, em grande parte, acontece pela ignorância e pecado, mas de forma alguma deveria ser utilizado como justificativa para esse procedimento. Uma vez que foram iluminados por Cristo Jesus, não era justificativa, uma vez que foram iluminados por Cristo Jesus. Ao que consta, todos que estavam diante de Esdras o ouviram, tomados por profunda reverência e contrição, como podemos ver nos versos seguintes. Agora, Neemias 8, versículos de 6 a 8. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Banis, Serebias, Jamim, Acube, Sebataí, Odias, Mazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Ahanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo da lei, e o povo estava em seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Vejam, os exercícios realizados nessa assembleia não eram cerimoniais, mas morais. Esdras, como presidente daquela assembleia, era a boca de Deus para aquele povo, os quais afetuosamente ouviram. Assim, ele glorificou o Senhor como grande Deus, deu honras a ele ao louvar suas perfeições e a orar pelo seu favor. E o povo, como sinal de sua concordância com ele, tanto nas orações como nos louvores, disse amém e amém, levantando as mãos em sinal do seu desejo para com Deus e todas as expectativas dele, e inclinaram-se em sinal da sua reverência e sujeição a Deus. Dessa mesma forma, meus irmãos, deveríamos nós adorar a Deus e dirigir-nos a Ele quando vamos ouvir e ler a palavra de Deus. Deveríamos agir como quem verdadeiramente vê a Deus em sua palavra, como Ele realmente é, grandioso e misericordioso. Esdras foi a boca de Deus para o povo, e eles ouviam atentamente a ele.
Esse era o aspecto principal da solenidade. E observe, Esdras trouxe a lei perante a congregação. Ele tinha cuidado para munir-se com as melhores e mais corretas cópias da lei, e o que tinha reunido para o seu próprio uso e satisfação, ele aqui apresentou como um bom dispenseiro do seu tesouro, para o benefício da igreja. Observe mais uma vez, o livro da lei não deve ser restringido ao estudo dos escribas, mas ser apresentado diante da congregação e lido para eles na sua própria linguagem. Ministros, quando se dirigem ao púlpito e levam as Bíblias consigo, Esdras fez isso. De lá devem extrair o seu conhecimento e, de acordo com essa regra, devem falar e mostrar o seu procedimento. Esdras abriu o livro com grande reverência e solenidade, e perante os olhos de todo o povo, para mostrar-lhes a grande benevolência de Deus para com eles, ao conceder-lhe este grande privilégio, a sua revelação. O povo respondeu com santo temor, adorando o Senhor de forma reverente e alegre. Isso me lembra, meus irmãos, o texto de Apocalipse 5, de 7 a 14, que diz o seguinte: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daqueles que estavam sentados no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Veja, a tomada do livro e a abertura de seus selos é celebrada com alegria e louvor por todos. Nós precisamos aprender a participar dos cultos da mesma forma, com santo temor, tremor, reverência, sinceridade, amor e alegria. Leamos a palavra de Deus sem passar por ela apressadamente. Vamos refletir sobre aquilo que estamos lendo e fazendo quando tomamos o livro de Deus nas mãos e o abrimos. Da mesma forma, façamos quando dobramos os nossos joelhos em oração. A leitura das Escrituras em reuniões cristãs é uma ordenança de lei de Deus, em que ele é honrado e a sua igreja é edificada. E em ocasiões especiais, devemos estar abertos a participar de muitas horas juntos na leitura e exposição da palavra de Deus. Os que são mencionados aqui se reuniram por 6 horas. Que aqueles que leem e pregam a palavra aprendam também a apresentá-la de maneira distinta, como aqueles que entendem o que dizem e são tocados por ela, e que desejam que esses a quem falam tenham condições de entendê-la, retê-la e ser tocados por ela. É necessário que aqueles que ouvem a palavra a entendam. Caso contrário, não passam de palavras e sons vazios. Mateus 24:15. Portanto, exige-se que aqueles que são mestres por ofício expliquem a palavra e deem sentido a ela. Entendes tudo o que leis? Entendeste todas essas coisas? Mateus 13:51. São boas perguntas a serem colocadas para os ouvintes, mas como poderei entender se alguém não me ensinar? Atos 8:30-31. Com grande atenção e disposição, os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Seus ouvidos estavam como acorrentados a ela. Eles ouviam prontamente e prestavam atenção a cada palavra,
A palavra de Deus, meus irmãos, requer atenção e merece essa atenção. Se por causa do descuido deixamos escapar muita coisa ao ouvir, existe um perigo de que, pelo esquecimento, deixemos de escapar tudo depois de ouvir. Ao ouvir tudo isso, nesta manhã eu lhes pergunto: como você tem ouvido a palavra de Deus? Amém.